Origem e formação. A jornada de um jovem doutor em busca da verdade e sabedoria. Lucas, um homem de intelecto brilhante e coração inquisitivo, teve sua história iniciada na vibrante cidade de Antioquia, um dos maiores centros culturais do Império Romano. Antioquia era conhecida não apenas por sua riqueza e importância política, mas também por ser um verdadeiro caldeirão de culturas, onde tradições gregas, romanas e orientais se entrelaçavam. Foi nesse ambiente dinâmico e plural que Lucas cresceu, absorvendo desde cedo os valores do conhecimento e da diversidade. Desde sua juventude, Lucas demonstrou uma sede insaciável por aprendizado, destacando-se por sua mente aguçada e sua paixão pelas ciências. Sua busca pelo saber o levou a dedicar anos de estudo à medicina, arte que dominou com maestria, tornando-se um médico reconhecido e respeitado. Sua formação não se limitou apenas às curas do corpo, mas também às questões mais profundas da condição humana. Além de sua expertise médica, Lucas possuía um domínio excepcional da língua grega, evidenciado por seu estilo literário elegante e preciso. Essa habilidade sugere que ele teve acesso a uma educação privilegiada, possivelmente em círculos acadêmicos de prestígio, onde filosofia, retórica e ciências eram amplamente cultivadas. Sua escrita refinada e meticulosa revela não apenas um erudito, mas um homem profundamente comprometido com a verdade e a clareza. Assim, a trajetória de Lucas, de jovem curioso em Antioquia a doutor respeitado e escritor inspirado, reflete a história de um homem que uniu razão e sensibilidade, ciência e fé em uma busca incessante por compreender os mistérios da vida e da humanidade. A influência da cultura grega e a filosofia do conhecimento, a formação intelectual de um homem além de seu tempo. Lucas, diferentemente dos discípulos judeus que seguiram Jesus, nasceu e foi moldado no rico ambiente da cultura helenística, um mundo onde a razão, a investigação científica e a busca pelo conhecimento eram pilares fundamentais da educação. Enquanto muitos dos primeiros cristãos vinham de uma tradição profundamente enraizada na lei e nas escrituras hebraicas, Lucas trazia consigo a herança intelectual da Grécia, uma mentalidade aberta à análise crítica, ao debate filosófico e à compreensão sistemática do mundo. Criado em Antioquia, uma das cidades mais influentes do Império Romano e um verdadeiro centro de difusão do pensamento grego, Lucas foi imerso desde cedo nos ideais que moldaram grandes mentes como Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia grega, com sua ênfase na lógica, na ética e na busca pela verdade última, certamente exerceu um impacto profundo em sua formação. É provável que ele tenha estudado não apenas a medicina, uma ciência altamente valorizada no mundo helênico, mas também as principais correntes filosóficas de seu tempo, como o estoicismo, com seu apelo à virtude e ao autocontrole, e o platonismo, com sua visão transcendente da realidade. Essa base intelectual fez de Lucas um investigador minucioso, um homem que não se contentava com relatos superficiais, mas que buscava examinar cada detalhe com rigor. Sua meticulosidade é evidente em sua obra, tanto no Evangelho que leva seu nome, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Ele demonstra uma preocupação singular com a precisão histórica, a ordem narrativa e a clareza de expressão. Seu prólogo ao Evangelho revela um escritor consciente de seu método, que pesquisa fontes, entrevista testemunhas e organiza seu relato de maneira coerente. Um verdadeiro historiador no estilo dos grandes cronistas gregos, como Heródoto e Tucídides. Além disso, sua linguagem refinada e sua capacidade de articular conceitos complexos com elegância sugerem que ele não era apenas um observador passivo da cultura grega, mas um participante ativo em seus círculos intelectuais.
Enquanto outros evangelhos têm um estilo mais direto e popular, os escritos de Lucas carregam um tom literário mais elevado, adequado a um público educado, talvez até mesmo as elites romanas e helenistas que valorizavam a erudição. Assim, a formação de Lucas como um homem da cultura grega não apenas o diferenciou dos demais autores do Novo Testamento, mas também o capacitou a construir uma ponte entre o mundo judaico-cristão e o universo gentílico. Sua obra reflete a síntese entre a fé cristã e a razão helênica, mostrando que a busca pela verdade, seja através da revelação divina, seja pelo estudo cuidadoso, é um caminho que pode ser percorrido com igual dedicação. Dessa forma, Lucas se torna não apenas um evangelista, mas também um legítimo herdeiro do espírito grego de investigação, provando que o cristianismo, longe de rejeitar o conhecimento, pode elevá-lo e santificá-lo em sua missão de revelar Deus aos homens. O primeiro contato com o cristianismo, a jornada de um sábio em busca da verdade transformadora. Em meio à sua trajetória como médico e erudito helenista, Lucas teve um encontro que mudaria para sempre o curso de sua vida: o contato com os seguidores de Jesus Cristo. Vivendo em Antioquia, uma cidade onde as primeiras comunidades cristãs começavam a florescer além das fronteiras judaicas, ele se deparou com homens e mulheres cujas vidas irradiavam uma paz e uma convicção incomuns. Não foi uma conversão precipitada, mas um processo meticuloso. Afinal, Lucas era um homem de ciência e razão, acostumado a examinar evidências antes de chegar a conclusões. O que primeiro chamou sua atenção foi a coerência entre o discurso e a prática desses cristãos. Enquanto o mundo greco-romano venerava a retórica vazia e o poder como virtudes supremas, esses seguidores de Cristo viviam um amor sacrificial, uma integridade inabalável e uma esperança que transcendia as circunstâncias mais adversas. Como observador atento da condição humana em seu trabalho médico, Lucas percebeu algo extraordinário. O Evangelho não era apenas mais uma filosofia entre muitas, mas uma força viva que transformava caráteres, restaurava famílias e dava novo significado à existência. Intrigado, começou a investigar as raízes desse movimento. Quem era esse Jesus de Nazaré, cujas palavras ecoavam com tanta autoridade séculos depois de sua morte? Como pescadores simples e pessoas comuns, haviam se tornado portadores de uma mensagem que abalava impérios. Sua busca por respostas o levou a fontes primárias. Conversou com testemunhas oculares, coletou relatos escritos e orais e, com a mente treinada de historiador, começou a traçar conexões entre as profecias judaicas e os eventos da vida de Cristo. Cada descoberta aprofundava seu fascínio. Petado. Enquanto os mitos gregos falavam de deuses distantes e caprichosos, o cristianismo apresentava um Deus que se fazia homem, compartilhava das dores humanas e oferecia redenção não através de rituais vazios, mas de um relacionamento transformador. Esse período de investigação marcou a transição do Lucas cientista para o Lucas discípulo. Sua fé não nasceu de um emocionalismo passageiro, mas de um convencimento intelectual e espiritual cuidadosamente construído. Ele percebeu que o cristianismo respondia às perguntas mais profundas que a filosofia grega levantava, mas nunca conseguira resolver satisfatoriamente: a origem do mal, o propósito da vida e a possibilidade de verdadeira justiça e perdão. Quando finalmente abraçou a fé cristã, trouxe consigo todas as ferramentas de seu treinamento acadêmico. Não abandonou a razão, mas encontrou nela uma aliada da revelação divina. Essa síntese única o qualificaria para se tornar não apenas um convertido,
mas o primeiro grande historiador e teólogo do movimento cristão, capaz de articular a mensagem do Evangelho com uma profundidade e clareza que ressoaria através dos séculos. Assim, o encontro de Lucas com o cristianismo representa muito mais que uma simples conversão religiosa. Foi o momento em que um dos maiores intelectuais de sua época descobriu que a verdade que buscava em livros e debates filosóficos estava encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Sua jornada nos lembra que a fé autêntica não exige o abandono da razão, mas seu pleno exercício em direção à mais sublime das verdades. A história do cristianismo primitivo guarda poucas parcerias tão frutíferas e significativas quanto a união entre Lucas, o médico erudito, e Paulo, o apóstolo dos gentios. O encontro entre esses dois gigantes da fé não foi mero acaso, mas uma divina conjunção de dons e vocações que revolucionaria a expansão do Evangelho no mundo mediterrâneo. Quando Lucas, já um cristão convicto, cruzou caminhos com o incansável apóstolo Paulo, imediatamente reconheceu nele um espírito afim, alguém cujo intelecto aguçado e fervor missionário ecoavam sua própria busca pela verdade. Paulo, por sua vez, viu em Lucas não apenas um companheiro de viagem, mas um colaborador singular. Um homem que unia a precisão científica à sensibilidade espiritual, capaz de compreender tanto as complexidades teológicas quanto as necessidades práticas da obra missionária. A decisão de Lucas de se juntar às viagens missionárias de Paulo marcaria o início de uma das mais extraordinárias parcerias da história da Igreja. Juntos, enfrentaram tempestades no Mediterrâneo, perseguições nas sinagogas e a hostilidade das autoridades romanas. Enquanto Paulo pregava com fogo profético nas praças e sinagogas, Lucas observava atentamente cada detalhe, documentando não apenas os discursos, mas o contexto histórico e cultural que os cercava, material que mais tarde se tornaria precioso para sua obra literária. Como médico, Lucas desempenhou um papel vital na manutenção da saúde de Paulo, que sofria constantemente com o que chamava de espinho na carne, enquanto o apóstolo enfrentava açoites, prisões e privações. Lucas estava ali para tratar suas feridas, fortalecê-lo durante as enfermidades e sustentá-lo nos momentos de fraqueza física. Essa dimensão do cuidado humano acrescentou profundidade ao ministério paulino, mostrando que o Evangelho se manifesta tanto na pregação ousada quanto no serviço compassivo. Porém, a contribuição de Lucas ia muito além do cuidado físico. Seu olhar clínico e meticuloso transformou-o no cronista por excelência da expansão cristã. Enquanto acompanhava Paulo em cidades como Filipos, Tessalônica, Corinto e Roma, Lucas registrava não apenas os eventos, mas capturava o movimento do Espírito Santo através das comunidades nascentes. Seu relato em Atos dos Apóstolos nos presenteia com cenas vívidas: o chamado à Macedônia, a conversão do carcereiro de Filipos, o discurso no Areópago de Atenas, todos filtrados pela perspectiva única de quem esteve presente como participante e observador nos momentos de prova. A fidelidade de Lucas brilhou com especial intensidade durante os momentos mais sombrios da jornada. Quando Paulo foi preso em Cesareia e posteriormente enviado a Roma para julgamento, enquanto muitos o abandonaram, Lucas permaneceu firme. Foi testemunha ocular das defesas apaixonadas do apóstolo perante governadores e reis e provavelmente seu único companheiro durante o primeiro cativeiro romano. Nesses momentos de isolamento e incerteza, a presença constante do médico historiador tornou-se um conforto inestimável para o apóstolo idoso.
Foi testemunha ocular das defesas apaixonadas esta aliança sagrada entre o médico e o apóstolo nos ensina que os maiores avanços do reino de Deus raramente são obra de indivíduos isolados, mas fruto de parcerias abençoadas, onde dons complementares se unem em prol de uma causa maior. Através de Lucas e Paulo, vemos como Deus tece histórias pessoais para criar uma narrativa eterna, uma que continuaria a inspirar milhões de crentes através dos séculos. Em um mundo que frequentemente opõe razão e religião, ciência e espiritualidade, a vida de Lucas emerge como um testemunho eloquente de como esses domínios podem não apenas coexistir, mas enriquecer-se mutuamente. O evangelista médico personificou em sua trajetória uma rara combinação: a excelência profissional na arte de Hipócrates e o fervor inabalável de um discípulo de Cristo. Ao contrário de muitos que, ao abraçar a fé cristã, abandonavam suas profissões seculares, Lucas compreendeu que seu dom de curar era parte integrante de seu chamado divino. Seu consultório não era apenas um local de prática médica, mas um espaço sagrado, onde o cuidado com o corpo se tornava a extensão do cuidado com a alma. Enquanto tratava de febres e ferimentos, muitas vezes aproveitava para falar do médico celestial que podia curar as enfermidades mais profundas do espírito humano. Na primitiva comunidade cristã, sujeita a perseguições violentas e condições precárias, as habilidades de Lucas tornavam-se particularmente preciosas. Quando os fiéis eram flagelados nas sinagogas ou torturados nas arenas romanas, era Lucas quem aplicava ungüentos nas chagas abertas, imobilizava ossos quebrados e prevenia infecções. Seu conhecimento de anatomia e farmacopeia antiga salvou incontáveis vidas que, de outra forma, teriam sido perdidas nos sangrentos primeiros séculos do cristianismo. Durante as viagens missionárias com Paulo, a medicina de Lucas revelou-se estratégica. Enquanto o apóstolo enfrentava os rigores das jornadas, doenças tropicais, picadas de insetos venenosos, intoxicações alimentares, Lucas estava sempre preparado com seus remédios e conhecimentos. Não por acaso Paulo sobreviveu a tantas provações. Tinha ao seu lado um dos melhores médicos de seu tempo, cujas prescrições eram fruto não só de tradição hipocrática, mas de anos de observação clínica meticulosa. O que distinguia Lucas de outros médicos de sua época era sua compreensão holística da pessoa humana. Enquanto a medicina grega tradicional via o corpo como um sistema de humores e a filosofia dualista separava radicalmente corpo e alma, Lucas, influenciado pela visão judaico-cristã, percebia o ser humano como uma unidade psicossomática. Essa perspectiva inovadora permitia-lhe tratar seus pacientes não como casos clínicos, mas como pessoas integrais, cujas dores físicas muitas vezes estavam entrelaçadas com angústias espirituais. A vida de Lucas desafia a falsa dicotomia entre fé e razão que marcaria séculos posteriores. Em seus escritos, percebe-se o olhar clínico, as descrições precisas das curas de Jesus, a atenção aos detalhes fisiológicos, uma referência ao suor de sangue no Getsêmani, a linguagem médica que permeia seu evangelho. Ao mesmo tempo, transborda a sensibilidade espiritual de quem vê em cada enfermidade não apenas um desequilíbrio biológico, mas uma oportunidade para a manifestação da graça divina. Hoje, quando profissionais da saúde cristãos buscam conciliar sua prática médica com sua fé, Lucas permanece como modelo inspirador. Ele demonstrou que o jaleco pode ser tão sagrado quanto a estola pastoral, que o bisturi e o estetoscópio podem ser instrumentos de ministério tanto quanto o cálice e a patena, que um hospital pode ser terreno tão missionário quanto um púlpito.
Neste médico que orava por seus pacientes antes de tratá-los, que via a mão de Deus operando tanto através de remédios quanto de milagres, encontramos a prova viva de que quando ciência e fé caminham juntas, não como rivais, mas como companheiras de jornada, a humanidade atinge seu mais nobre potencial: o de ser instrumento de cura integral em um mundo marcado pela dor e pela esperança. Lucas não foi apenas um médico que acreditava em Deus, mas um teólogo que compreendia o corpo, não apenas um cientista com fé, mas um homem que encontrou na encarnação de Cristo o selo definitivo da aliança entre o divino e o humano, entre o espírito e a matéria, entre a eternidade e a história. E é essa síntese luminosa que faz de sua vida um farol para todos os que buscam servir a Deus com a totalidade de seu ser, mente, corpo e alma. Entre os 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento, a obra de Lucas se destaca por seu caráter singularmente investigativo e profundamente reflexivo. Enquanto Mateus e João escreveram como testemunhas oculares dos eventos da vida de Jesus, e Marcos registrou as memórias diretas de Pedro, Lucas empreendeu uma jornada intelectual e espiritual sem precedentes. Uma verdadeira investigação histórica e teológica que resultaria no mais completo e ordenado relato da vida de Cristo. O próprio Lucas nos revela sua metodologia no prólogo de seu evangelho, onde declara ter feito uma investigação cuidadosa de tudo desde o início, antes de compor seu relato em ordem sequencial. Esta afirmação revela não apenas a consciência histórica do autor, mas seu compromisso com a verdade factual. Como médico acostumado ao diagnóstico preciso, como intelectual formado na tradição historiográfica grega, Lucas aplicou rigorosos critérios de verificação em sua pesquisa. A tradição cristã primitiva sustenta que Lucas teve acesso privilegiado às principais testemunhas da vida de Jesus. Durante sua permanência em Jerusalém e na Judéia, possivelmente durante os 2 anos em que Paulo ficou preso em Cesareia, o médico evangelista teria entrevistado inúmeras pessoas que conviveram com o mestre. Entre elas, destaca-se seu provável diálogo com Maria, a mãe de Jesus, que lhe teria fornecido detalhes íntimos da infância de Cristo e da Anunciação. Informações que só aparecem em seu evangelho. Além das entrevistas pessoais, Lucas teve acesso a diversos registros escritos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Estudiosos identificam que ele provavelmente utilizou Homo Dalaese. Mais do que um simples compilador, Lucas demonstrou brilhantismo ao organizar o vasto material coletado. O que torna a obra de Lucas verdadeiramente extraordinária é sua capacidade de harmonizar a precisão histórica com a profundidade teológica. Enquanto mantinha os padrões acadêmicos de sua época para relatos históricos, citando governantes e datas precisas, ele simultaneamente apresentava uma narrativa profundamente espiritual que revelava o plano salvífico de Deus. Ao contrário de mitos antigos ou relatos lendários, Lucas escreveu: para que Teófilo conhecesse a certeza das coisas. Esta frase revela o coração de seu projeto: oferecer aos leitores um fundamento histórico sólido para sua fé. Seu evangelho permanece como um monumento à verdade de que o cristianismo não se baseia em fábulas engenhosas, mas em eventos reais, investigáveis e transformadores. Neste sentido, Lucas pode ser considerado não apenas um evangelista, mas o primeiro grande historiador e apologista do cristianismo. Um homem cuja mente treinada e coração convertido produziram uma obra que continua, 2 milênios depois, a oferecer às pessoas de todas as épocas um encontro confiável e transformador com Jesus de Nazaré.
Neste sentido, Lucas pode ser considerado não apenas um evangelista, mas o primeiro grande historiador e apologista do cristianismo. Um homem cuja mente treinada e coração convertido produziram uma obra que continua, 2 milênios depois, a oferecer às pessoas de todas as épocas um encontro confiável e transformador com Jesus de Nazaré. A contribuição de Lucas à literatura cristã não se encerrou com seu evangelho. Movido pelo mesmo zelo investigativo e inspiração divina, ele compôs uma segunda obra magistral, Os Atos dos Apóstolos, que completa o panorama histórico-teológico do cristianismo nascente. Este extraordinário documento não é simplesmente uma crônica eclesiástica, mas a narrativa inspirada de como o Espírito Santo continuou e expandiu a obra de Cristo através da Igreja. Os Atos dos Apóstolos ocupam uma posição singular no Novo Testamento, servindo como ponte histórica entre os Evangelhos e as Epístolas, relato autorizado da transição do judaísmo para o cristianismo gentílico, documento fundacional da missão universal da Igreja, registro do cumprimento da promessa de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o metodologia e fontes de pesquisa. Como historiador meticuloso, Lucas empregou em Atos os mesmos rigorosos métodos que caracterizaram seu evangelho. Testemunho ocular. Como companheiro de Paulo em muitas jornadas, registrou eventos que presenciou pessoalmente. Entrevistas diretas. Colheu depoimentos de Pedro, Tiago, Filipe e outros líderes da igreja primitiva. Documentos oficiais. Possivelmente consultou registros de sinagogas e arquivos romanos. Experiência pessoal. Incluiu detalhes geográficos e culturais precisos confirmados pela arqueologia moderna. Este arco narrativo cumpre a profecia de Cristo em Atos 1:8, mostrando o Evangelho se espalhando de Jerusalém até os confins da terra, representado por Roma, capital do mundo conhecido. O livro de Atos oferece perspectivas indispensáveis para compreendermos o papel do Espírito Santo. Registra mais de 40 referências à ação do Espírito, mostrando sua direção na vida da Igreja. Através desta obra, Lucas demonstra sua compreensão profunda de que a história de Jesus não terminou com a ascensão. Pelo contrário, estava apenas começando. Os Atos dos Apóstolos revelam como o Cristo vivo continuou e continua a agir através de seu corpo, a Igreja, transformando pessoas e sociedades pelo poder do Espírito. Neste sentido, Lucas não foi apenas um historiador ou teólogo, mas um visionário que capturou o movimento dinâmico do cristianismo primitivo em toda a sua vitalidade transformadora. Seu relato permanece como convite permanente para que cada geração de crentes participe ativamente desta história inacabada, a contínua expansão do reino de Deus no mundo. Entre os 4 evangelhos, a obra de Lucas se destaca como um manifesto divino sobre a inclusão radical e a compaixão sem fronteiras. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas capturou o coração pulsante da mensagem de Jesus. Um chamado revolucionário que derrubava barreiras sociais, religiosas e culturais para revelar o amor abrangente de Deus a toda a humanidade. O Evangelho de Lucas constrói uma narrativa deliberada sobre a prioridade divina pelos marginalizados. Sua formação como médico, acostumado a cuidar de todos sem distinção, Lucas nos presenteou não apenas com um relato histórico, mas com um manifesto eterno sobre o amor sem limites de Deus. Um amor que continua desafiando estruturas de exclusão e convidando todos,
especialmente os rejeitados pelo sistema, para o grande banquete do reino. Esta visão revolucionária, tão necessária em nosso tempo de divisões e marginalizações, faz do terceiro evangelho um farol permanente de esperança e transformação social. A contribuição de Lucas para o cristianismo transcende em muito a simples autoria de 2 livros do Novo Testamento. Seu trabalho meticuloso como historiador, teólogo e evangelista estabeleceu os alicerces para a compreensão e transmissão da fé cristã através dos séculos, tornando-o uma das figuras mais influentes, ainda que discretas, da história eclesiástica. Seu evangelho salvaguardou detalhes únicos da infância de Jesus que teriam se perdido. O livro de Atos documentou a transição crucial do judaísmo para o cristianismo gentílico. Preservou discursos apostólicos fundamentais, como o sermão de Pedro em Pentecostes, num tempo em que o movimento cristão poderia ter se perdido em fragmentos de tradições orais. Lucas exerceu o ministério da memória, diagnosticando as distorções, preservando o essencial e organizando o relato de forma terapêutica para as gerações futuras. Seu legado não está apenas no que escreveu, mas no método que empregou. O mais extraordinário sobre Lucas é que seu trabalho permanece inacabado, não por deficiência, mas por design. Ao registrar em Atos os Atos dos Apóstolos, ele implicitamente convida cada geração de crentes a continuar escrevendo novos capítulos desta história, inspirada pelo mesmo Espírito. Seu verdadeiro legado, portanto, não está apenas nos textos que nos deixou, mas no convite permanente para que sejamos, como ele foi, testemunhas oculares e ministros da palavra em nossos próprios contextos históricos. 2 milênios depois, Lucas continua nos ensinando que a fé cristã, quando propriamente documentada e vivida, possui o poder de transformar não apenas indivíduos, mas o curso da história humana. Este é o testemunho indelével do médico que se tornou historiador, do historiador que se tornou teólogo e do teólogo cuja obra se tornou escritura sagrada. A vida de Lucas, esse arquiteto silencioso do cristianismo primitivo, permanece envolta em certa aura de mistério quando chegamos aos seus últimos dias. Enquanto as escrituras não registram explicitamente seu falecimento, a tradição eclesiástica e os fragmentos históricos que chegaram até nós pintam um quadro comovente dos derradeiros anos deste médico, que se tornou evangelista, historiador e mártir da fé. As tradições sobre seus últimos dias. Diversas fontes patrísticas sugerem que Lucas teria continuado seu ministério na Macedônia e na Grécia após o martírio de Paulo em Roma. Escreveu até seus últimos anos, possivelmente completando e revisando seus textos sagrados. Morreu como mártir aos 84 anos, segundo algumas versões, sendo pendurado em uma oliveira na Beócia, Grécia. Seu túmulo foi venerado em Tebas antes de suas relíquias serem transferidas para Constantinopla. O historiador que tão meticulosamente documentou a vida de outros tem a seu próprio fim envolto em certa obscuridade. Enquanto o cristianismo existir, Lucas viverá, não nas incertas tradições sobre sua morte, mas na vitalidade permanente de sua obra inspirada. Cada vez que seu evangelho é pregado, cada vez que Atos é estudado por missionários, cada vez que um médico cristão vê em Lucas seu padroeiro, o médico de Antioquia continua sua jornada, agora não mais pelas estradas poeirentas do Império Romano, mas através dos corações e mentes daqueles que encontram em seus escritos uma janela para o Cristo vivo. Assim, o fim terreno de Lucas foi apenas o começo de sua verdadeira influência. Prova indelével de que aqueles que dedicam suas vidas a registrar e viver o Evangelho participam de uma história que não conhece fim,
em um reino que não terá ocaso.